Oi, pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. O meu nome é Vinícius Barqueiro. Eu agradeço a Carol pelo convite, pela oportunidade de estar aqui presente, embora não seja ao vivo, por meio dessa gravação. Estava tudo combinado para eu estar ao vivo com vocês, mas surgiu um outro compromisso muito importante, que é a festinha de encerramento aí da escola do meu filho, também na mesma hora, e daí eu consegui conciliar as coisas, vou estar presencialmente na festinha e fiz esse vídeo aqui especialmente para vocês, tá bom? A ideia da minha fala é falar um pouco sobre acessibilidade e visualização de dados. Um tema que, por um lado, eu sei que desperta o interesse e que quando a gente ouve, pensa, poxa, isso é legal, isso é importante, mas que, por outro lado, quando a gente olha matérias jornalísticas, trabalhos acadêmicos, publicações em livros, dashboards executivos, a gente percebe que é um tema ainda que as pessoas têm pouco conhecimento sobre, ou mesmo pouco cuidado de aplicar algumas das boas práticas. É uma fala bem rápida, panorâmica, mais para dar uma sensibilidade sobre o assunto, na qual eu trago aí 10 dicas práticas, né, de acessibilidade em visualização de dados. E para conduzir essa conversa aqui com vocês, eu vou compartilhar aqui minha tela, uma apresentação que eu tenho. Nesse momento, ao vivo, eu perguntaria: estão vendo minha tela? Daí vocês diriam que sim. Eu vou usar como base um artigo que eu publiquei há um tempinho atrás no blog da DataVis Brasil, que é uma comunidade bem legal de pessoas aí interessadas e dedicadas no assunto de visualização de dados no Brasil. Eu troquei um pouquinho a ordem das dicas, mas o cerne da questão está aqui. Então, primeiro, antes da gente entrar nas dicas efetivamente, eu faria a pergunta para vocês, né? Se esses dois gráficos aí que ficaram famosos recentemente, um mostrando a situação da pandemia no Brasil ao longo do tempo e o segundo mostrando, cruzando, né, os dados de desmatamento na Amazônia e autuações do IBAMA, se essas duas visualizações têm cores adequadas. Daí, normalmente, né, a gente pensa, poxa, o verde conotando alguma situação positiva e vermelho conotando uma situação negativa. Parece que sim, né? Ah, Vinícius, as cores foram escolhidas aí com algum critério, fazem sentido. Porém, quando a gente simula como que pessoas com daltonismo, que são 8% da população masculina no mundo e 0,5% das mulheres no mundo, então uma condição aí predominante nos homens, mas que pega muita gente, a gente vê que o verde e o vermelho acabam ficando sem distinção alguma, né? Tanto o mapinha do Brasil a gente não sabe o que está bom, o que está ruim, quanto aí também a gente não consegue distinguir facilmente qual é o número de autuações e qual é a taxa de desmatamento. Fica tudo uma cor só. Então, as dicas elas vão muito ao encontro de como mitigar e como conseguir prever e evitar esse tipo de falta de contraste. E também como que a gente pode não depender exclusivamente de cores nas nossas visualizações. Então, a primeira dica que eu trago é a gente usar simuladores de cores, né? Aqui a gente está vendo um exemplo da extensão de navegador, o Nocoff. Aqui estava no Google Chrome, às vezes não pega no Google Chrome, mas no Mozilla Firefox está funcionando bem. É uma extensão gratuita que a gente instala no nosso navegador e que consegue simular diversas condições visuais, inclusive os tipos de daltonismo. A gente tem também o aplicativo CV Simulator, que a gente pode baixar facilmente no nosso celular e usar tanto quanto câmera. Então, você coloca lá simular daltonismo e a sua câmera vai mostrando os objetos, como que as pessoas com daltonismo enxergam, quanto a gente pode também inserir uma imagem do nosso arquivo de celular e também conferir esse contraste. Uma vez que a gente faz isso, a gente vai percebendo mais uma vez a importância de usar cores contrastantes, né? Então, algumas ferramentas como o Flourish, o Datawrapper já indicam algumas cores, já tem esses simuladores também embutidos, e a gente pode, no fácil Google, encontrar paletas que já são feitas para garantir o contraste adequado. Então, essa primeira barrinha aqui, que é proposta pela designer Lisa Roast, ela é bastante flexível, tem degradê de azul, tem vermelho e azul para contraste, tem o amarelo para neutro, então são 7 cores aí que seriam facilmente utilizáveis na maior parte das visualizações e que a gente pode adotar nas nossas produções. E se vocês forem fazer paletas próprias para empresas, né, em alguma situação específica, vale a pena já garantir esse contraste de cor antes de definir uma paleta institucional. Dica 3, a gente usa símbolos em tabelas. Eu trago aqui o exemplo do Campeonato Brasileiro, é a tabela do Globo Esporte, que eles usam vermelho para quando o time perdeu, cinza se ele empatou e verde para se ele venceu.
E aqui na simulação à direita a gente percebe que essa distinção se perde. E como é que a gente resolve isso, Vinícius? O Google tem exatamente a mesma tabela, mas eles colocam símbolos junto das bolinhas. Então, um check para vitória, um tracinho para empate e um X para derrota. E daí a gente vê que mesmo se a pessoa não tem condições de contrastar o vermelho e o verde, que de fato são cores interessantes para essa situação, fica lá a informação do check e do X. Então a informação não se perde. O princípio dessas dicas é não depender exclusivamente de cores. E daí, para isso, agora eu vou trazer alguns exemplos até numa situação extrema, que são os gráficos em preto e branco, em tons de cinza. Às vezes a gente pode fazer alguma coisa pensando para ser usado na internet ou colorido, e alguém pode imprimir em preto e branco, pode ler num Kindle, num leitor aí de e-books, né? E às vezes alguma coisa que a gente pensou tanto, né, essas cores vão ser legais, no preto e branco se perde. No caso de mapas, né, e também de gráficos, a gente pode usar padrões e texturas. Então, aqui nesse exemplo, também de verde e vermelho, mesmo se a gente fosse para os tons de cinza, as texturas garantiriam que a gente conseguisse distinguir o que é uma categoria e o que é outra. Na dica 5, a gente usar espaços em branco, né? Daí, mais uma vez, aqui, categorias, cores sem contraste, numa situação de preto e branco estaria tudo junto. Um simples tracinho em branco entre as categorias garante maior facilidade de distinção entre cada uma das categorias. Então, coisinha simples que faz muita diferença. Outra coisa, especialmente em gráficos de linha, e que até algumas ferramentas como Excel já dá isso como padrão, a gente pode pensar, nossa, isso aqui fica feio, é a questão de usar traços e formas. Então, aqui a gente tem um exemplo com cor e em tons de cinza como perde o contraste. Se a gente tem variações no tracejado e alguns ícones, a gente garante maior acessibilidade. Aqui está meio feio, né? Está meio caricato, e daí é legal que fica na mente de vocês vão lembrar desse gráfico para lembrar dessa dica. Outra dica importante é a questão das legendas diretas. Então, eu trouxe um exemplo de gráfico de pizza em que a legenda está à direita. E daí, quando a gente vai para o preto e branco, ou mesmo de cores parecidas, fica difícil o que que é o A, o que que é o C, né? E se a gente tivesse as legendas diretas dentro de cada uma das fatias, fica mais fácil da gente distinguir e a gente, no limite, não precisaria das cores. A gente pode ter todas as fatias na mesma cor, com o traço em branco e com a legenda direta, de modo que a gente possa facilmente entender o que que é o A, o que que é o B e o que que é o C. Nos gráficos de dispersão, também, em vez de usar só bolinhas e depender exclusivamente das cores, a gente pode ter formas. Obviamente, aqui a gente tem que ter um cuidado para não ter uma profusão grande de formas, ou quanto elas ficam sobrepostas ou não, mas essa mudança já dá uma diferenciação aí no gráfico de dispersão. Dica 9, que é bastante difundida, né, até por questões aí não só de acessibilidade, mas de facilidade de entendimento, é a possibilidade da gente usar gráficos de barras e colunas, que são bastante versáteis em lugar de outros gráficos. Então, aqui, naquele exemplo do gráfico de pizza, se a gente tivesse um gráfico de barras ordenados, né, de ordem crescente ou decrescente, a gente consegue ter facilmente a sensibilidade entre o que que é o A, o que que é B, o que que é o C. E além disso, a gente não precisaria das cores. Aqui eu usei textura, tracejado, mas mesmo que todas estivessem da mesma cor, a gente conseguiria entender o que é cada uma, mais facilmente do que no gráfico de pizza. E idem no gráfico de linhas que mostra aí a evolução no tempo. A gente poderia ter vários mini gráficos de barras para cada uma das categorias, com o mesmo eixo, e mesmo que eles não tivessem texturas diferentes, a gente conseguiria compará-los sem necessidade das cores. A cor seria um diferencial a mais de compreensão e não algo exclusivo para compreensão. Tá bem? E a dica 10 traz uma outra situação que é a seguinte, né? Além das pessoas com daltonismo ou quem for enxergar e consumir nossos gráficos numa situação de preto e branco, também tem as pessoas cegas ou com baixíssima visão. E nesse caso, vale lembrar, né, como que elas navegam na internet? Normalmente tem um leitor de tela que vai lendo os textos e quando tem alguma imagem, se a gente atribui uma descrição para essa imagem, o leitor de tela vai fazer a leitura desse texto, de modo que ela possa entender que ali tinha alguma imagem ou algum gráfico. A questão da descrição de imagens está cada vez mais difundida, nas agências, nas pessoas que produzem conteúdo. A descrição de gráficos, porém, tem um gap, né, uma lacuna que é a seguinte: como que eu faço uma boa descrição de gráfico?
E daí eu trouxe esse modelinho e no meu artigo eu explico com um pouco mais de detalhes, com 4 componentes para a gente colocar numa descrição de gráfico. Qual é o tipo de gráfico, se é barra, se é pizza, se é coluna, se é mapa, se é tabela. Qual é o tipo de dado, então, eu vou explicar no exemplo já já a questão do tipo de dado. Ponto importantíssimo, qual é o propósito do gráfico? E daí, às vezes, o mesmo gráfico pode ter propósitos diferentes de acordo com o contexto, e daí o jeito de descrever pode mudar, mesmo sendo o mesmo gráfico. E a quarta componente é um link para a base original, que pode ser uma tabela no próprio site, ou um link para uma planilha, se alguém quiser navegar nos dados na íntegra. Para ficar mais claro, eu trouxe um exemplo de um gráfico do IBGE de 2010 sobre o percentual de pessoas com deficiência no Brasil em 2010. Então, assim, o tipo de gráfico, um gráfico de barras, e o tipo de dado, um gráfico de barras que mostra a porcentagem da população por tipo e grau de dificuldade e deficiência. Então, a componente 1 e 2 seriam essas. O propósito pode mudar de acordo com o contexto. Se é uma matéria que está destacando deficiência visual, a gente pode descrever as categorias da deficiência visual. Então, 18,76% tem algum grau de deficiência, dos quais 0,27, que é aquela primeira barrinha bem fina, não consegue enxergar de modo algum, 3,18 tem grande dificuldade e 15,31 tem alguma dificuldade. Então, se o foco da matéria é deficiência visual, vale a pena a descrição exaustiva dessa barra. Se é uma matéria mais ampla que compara os tipos de deficiência, em vez de descrever cada categoria dentro de uma só, a gente poderia só trabalhar com os totais dentro de cada uma. Então, 18,76 com deficiência visual, 6,96 com deficiência motora, 5,09 deficiência auditiva e 1,37 com deficiência intelectual. A gente trabalharia os totais. Se o propósito é mostrar tudo, aí sim uma descrição exaustiva. Daí aqui na tela tem um exemplo de como que ficaria essa descrição, que poderia estar inclusive em formato de tabela, que é aquela quarta componente, seja um link para uma planilha fora, ou seja a própria tabela na matéria. Obviamente, se é um gráfico que trabalha com muitas entradas, a descrição exaustiva fica bem difícil. Então, a questão do propósito é bem importante. E um outro ponto, né, que eu sempre falo nos meus cursos sobre visualização de dados, é que esse trabalho de descrever, gente, de pensar no contexto, pensar no propósito, ajuda a gente até a refinar o nosso gráfico. Então, assim, se eu quero falar de deficiência visual, eu poderia destacar essa informação, essa barra, em comparação às outras. Se eu quero só comparar de modo geral, talvez eu não precise das categorias quebradas, eu poderia ter só os totais. Então, assim, essa escolha de descrição nos ajuda até a avaliar se o formato de gráfico está adequado ou não, certo? Então, agora eu vou fechar aqui a apresentação. E, como palavras finais, eu quero fazer um convite para a gente pensar também a acessibilidade de uma maneira mais ampla, no sentido da entrada das pessoas na comunidade de visualização de dados, né? Aqui no Brasil, a gente tem a situação do inglês não ser uma língua muito de fácil acesso para a grande maioria das pessoas, e a maioria dos materiais, das referências, dos influencers, estão em inglês. Então, assim, eu sei que aqui entre nós estamos entre pessoas interessadas, engajadas no tema, e o meu convite é que a gente continue e faça cada vez mais materiais como esses, né? Eventos, artigos, dicas, com uma linguagem simples, sem ser uma linguagem técnica, sem necessidade de conhecimento de programação, e dessas ferramentas como o Datawrapper e o Flourish vieram para ficar, para ocupar esse espaço, né, de quem não vai trabalhar exclusivamente com visualização de dados, mas que precisa disso como uma ferramenta para um artigo jornalístico, para um artigo acadêmico, ou mesmo para um dashboard corporativo, mesmo que a pessoa tenha uma outra função que não seja análise de dados. Então, assim, eu convido a todos nós aqui, eu incluso, para a gente continuar produzindo esse tipo de material numa linguagem simples, em língua portuguesa, com exemplos locais, para que de fato a gente também tenha uma comunidade e conceitos de visualização de dados acessíveis para as pessoas de modo geral. Então fica aí essa provocação final, e eu agradeço imensamente mais uma vez a oportunidade, a atenção e o trabalho de vocês nesse tema que é tão fascinante. Um grande abraço e até mais.